Olá pessoas, estou aqui para falar um pouco sobre funcionamento do cérebro, mais especificamente sobre neurônios, mais especificamente ainda sobre neurotransmissores. Bom, primeiramente a gente tem que entender melhor o que é um neurotransmissor. Um neurotransmissor é uma substância química que faz a conexão entre dois ou mais neurônios. E como isso acontece? Bom, na tela vocês devem estar vendo uma representação simples de um neurônio. O neurônio é uma célula, né, que está localizada no nosso cérebro, e ele tem essa perninha. Essa perninha vai se ligar com outro neurônio e através dela vão ser liberados neurotransmissores que eles podem tanto estimular o neurônio à frente como inibir eles. Então já se percebe que há duas classes de neurotransmissores: os excitatórios, que são os que estimulam, e os inibitórios, que são os que freiam a ação do neurônio. A gente vai entender melhor e dar exemplos de neurotransmissores inibitórios. Eu trouxe aqui 3 exemplos deles: a endorfina, a dopamina e a serotonina. Bom, quando eles são liberados no neurônio, o que acontece? Eles desencadeiam um potencial negativo da célula neuronal. Isso significa que eles vão dificultar a ação do neurônio. E no caso da dopamina e da serotonina, isso acontece de uma forma um pouco diferente, porque elas não podem agir diretamente. Vamos começar pela dopamina. O que é a dopamina? Como funciona? A dopamina ela vai lançar um sinal para um receptor, que é o D2. E quando ela faz isso, ela faz com que a produção de AMP cíclico diminua. E o que é esse AMP cíclico? Ele faz? Ele estimula a célula, né? Então quando acontece a diminuição da produção dele, então acontece ele dificulta a ação do neurônio, né? Exatamente isso. E no caso da serotonina, é a mesma coisa, só que o receptor dela é diferente. Ela manda um sinal para o receptor 5-HT1. E quando isso acontece, ele diminui a produção de AMP cíclico, o que desencadeia o potencial negativo e dificulta a ação do neurônio, dando uma freada nele. E é isso, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre neurotransmissores excitatórios. Eu trouxe aqui 5 exemplos deles, que são a glutamato, a aceticolina, a dopamina, serotonina e adrenalina. Bom, vamos começar com a informação de que a adrenalina não é muito bem um neurotransmissor, porque ela não é produzida no cérebro, mas ela age como um. Então, esses neurotransmissores excitatórios, eles fazem o contrário do inibitório. Então, eles desencadeiam um potencial positivo nas células neuronais. Isso significa que eles facilitam a ação do neurônio. E a dopamina, você pode perceber que a dopamina e a serotonina, elas entram nessa classe também. Por quê? Porque elas agem de duas formas. Só que quando eles vão agir como neurotransmissores excitatórios, eles mandam sinais para receptores diferentes. No caso da dopamina, ela vai mandar um sinal para o receptor D1 e não D2. Então isso vai fazer com que ele estimule a produção de AMP cíclico, que vai fazer AMP cíclico, como ele estimula o neurônio, então ele vai facilitar a ação do neurônio. E no caso da serotonina, o receptor, para ela agir como neurotransmissor excitatório, é o 5-HT4. Então, quando ele manda um sinal para o receptor 5-HT4, a produção de AMP cíclico aumenta. A gente vai ver um pouco agora sobre a aplicação prática disso, né? Depois de tudo essa parte teórica e tal. Bom, aplicação prática. No caso no neurotransmissor inibitório endorfina, ele é o neurotransmissor que toma conta da sua dor. Quando o corpo percebe que você vai sentir muita dor, ou quando você está sentindo muita dor, o cérebro libera endorfina, que faz com que é como se fosse um analgésico. É um analgésico natural do corpo, e então você sente menos dor. No caso da serotonina, a serotonina é um neurotransmissor que está ligado ao regulamento do sono, da memória e do humor. Ela está diretamente ligada. A dopamina, por exemplo, ela está ligada com as suas emoções, com o humor também, com a memória e com a cognição. E, bom, no caso da serotonina, ela age diretamente no sistema cardiovascular, e da dopamina ela age no sistema nervoso central. E como o mau funcionamento desses neurotransmissores, eles podem causar algumas doenças, como esquizofrenia, depressão. No caso da esquizofrenia, a produção de dopamina é aumentada. E aí ele causa os efeitos dela, né? Que você treme, porque acontece um mau funcionamento no sistema nervoso. E na depressão, ele aumenta a concentração de serotonina. Ela sofre uma alteração, na verdade, né? Não é que ela é aumentada. E bom, é isso, né, gente?